A paz de Deus, meus queridos e queridas irmãs, irmãos e irmãs. Nós damos continuidade em alguns assuntos ainda acerca do livro de Gênesis. Eu senti de uma parte pequena aqui que fala sobre a Torá. E eu acredito que muitos não sabem o que é Torá. Eu mesmo não sabia. Estou sabendo agora, depois que comecei a fazer esse estudo, na verdade, a respeito da palavra de Deus. E gostaria de passar a vocês também o que eu sei, o que eu aprendi, com os meus professores. Também gostaria de passar a vocês. O que é Torá? A Torá é um conjunto dos primeiros 5 livros da Bíblia e é a base da religião judaica. Torá também é conhecida como Pentateuco. A palavra hebraica para Torá significa lei, ensino ou indicar o caminho. É uma guia para indicar o caminho. A Torá também pode significar todo o ensino judaico. A Torá conta sobre as origens do mundo, da humanidade e da nação de Israel. Também tem os 10 mandamentos e as leis que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Segundo uma tradição antiga, foi Moisés quem escreveu esses 5 livros. Quais são a origem, o conceito e o significado? O significado da palavra Torá vem do hebraico e está ligado à lei, ensino, para indicar o caminho. Os 5 livros iniciais do Antigo Testamento são chamados de Pentateuco e são a parte central do judaísmo. Estão descritos os relatos da criação do mundo e do homem, a aliança de Deus com Abraão, a libertação de Israel do Egito, assim como a caminhada de 40 anos do povo em direção à terra prometida. Os 10 mandamentos e leis também estão descritos na Torá, Pentateuco. Portanto, o cristianismo, pela tradução grega da Septuaginta, entende que a Torá e o Pentateuco são iguais. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros de Torá. Em Gênesis, o primeiro livro da Torá fala da criação do mundo, do início da humanidade e da primeira aliança de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis também conta a história da família de Jacó, que deu origem às 12 tribos de Israel. Êxodo. O Êxodo conta como Moisés se tornou líder da nação de Israel e como Deus tirou os israelitas do Egito. Êxodo também conta sobre os primeiros anos no deserto, como Moisés recebeu a lei de Deus e sobre a construção do tabernáculo. Levítico. O terceiro livro da Torá trata principalmente das leis religiosas para o povo de Israel. Levítico tem grande ênfase
nas responsabilidades dos levitas que cuidavam do tabernáculo. Números conta sobre a organização do povo de Israel no deserto e a sua preparação para entrar na terra de Canaã. Números registra vários recenseamentos do povo com as suas genealogias. Deuteronômio. O último livro da Torá é um conjunto de sermões que Moisés pregou um pouco antes da sua morte. Os sermões resumem tudo o que aconteceu debaixo da liderança de Moisés. Também registra a renovação da aliança de Israel com Deus antes da conquista de Canaã. Todos os outros livros do Antigo Testamento se fundamentam nesses primeiros 5 livros. A Torá também é importante para compreender o Novo Testamento, porque explica as suas origens e revela o plano de Deus para a humanidade, conforme Gálatas, capítulo 3, no versículo 24. A origem da Torá, segundo as tradições judaicas, a linha mais provável de acontecimentos é que a Torá foi entregue a Moisés pelo Senhor na altura em que o povo de Israel saiu do cativeiro no Egito e foi em direção à terra prometida. Ainda segundo algumas tradições, o autor da Torá é Moisés, inclusive mesmo quando relata a sua morte. Deuteronômio 32, versículos 50 a 52. E isto seria uma visão dada pelo Senhor. Outras tradições dizem que boa parte do conteúdo de Torá foi feita por Moisés e a parte final foi feita por outras pessoas. Só na época do livro de Esdras é que a Torá, 538 e 400 anos antes de Cristo, foi terminada, onde diversas versões foram alinhadas unificadas. Qual é a diferença entre o Pentateuco e a Torá? Bom, não há diferença entre o Pentateuco e a Torá. No sentido mais geral, a Torá engloba todo o Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento contêm todos os ensinamentos de Deus para os judeus e apontam para a vinda do Salvador, o Senhor Jesus. Todos esses livros foram ajustados de maneira a ser mais fácil a compreensão de quem está lendo. Então fica assim: Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Segundo, agora vem os livros históricos, os livros históricos que contém na Bíblia. Terceiro, os livros poéticos. Quarto, vem os profetas maiores. E o quinto, vem os profetas menores. Dentro desse conjunto de livros há o Pentateuco, que também era chamado pelos judeus de Torá ou Lei. No entanto, quando se fala sobre a Torá, normalmente significa apenas os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. O que é Talmud? Todos os ensinamentos judaicos antigos, as leis rituais, dá-se o nome de Talmud. O Pentateuco traz os ensinamentos dos mandamentos, enquanto o Talmud explica, tira as dúvidas e esclarecendo. Ainda havia também ensinamentos que não eram escritos, apenas verbais. Continham interpretações das leis e histórias que auxiliavam com os ensinos morais. Portanto, esta coletânea
leis e interpretações históricas, esclarecimentos, dá-se ao nome de Talmud. Ao longo do tempo, os rabinos, os líderes religiosos judeus, foram quem escreveram o Talmud. Está dividida em duas partes, sendo a primeira chamada Mishnah, são as leis orais, que alguns estudiosos que dizem que foi um rabino da Palestina que terminou a Mishnah. No começo do século III, essa primeira parte possui 6 seções que contêm regras para orações diárias, rituais, como casamento, normas do tempo e direito civil. A outra parte do Talmud é chamada de Gemara, onde estão comentários daquilo que está inserido na Mishnah. Esta parte foi escrita entre os séculos III e século IV pelos líderes judeus. Há duas versões de Gemara, uma feita na Palestina e outra escrita na Babilônia. Estudiosos atuais apontam como a versão da Babilônia sendo a mais completa. Se não houvesse o Talmud, não haveria entendimento e muito menos cumprimento de boa parte das leis e tradições da Torá. Como consequência, não existiria o judaísmo. Ok? Então nós ficamos sabendo através de mais esse capítulo o que é a Torá. E vem muito mais assuntos por aí. Aguardem que o nosso curso ainda está só no começo. Certo? Tudo isso é para enriquecer o nosso conhecimento, alimentar a nossa alma, aumentando a nossa fé e o dom de crer na palavra de Deus. Ok? Tudo bom. Fica com Deus e que a sua bondade e a sua misericórdia permaneça sempre em nossos corações. Amém.